isso que a religião às vezes é foda. Eu acredito que existe Deus porque eu acho que Deus fecha a matemática, tá ligado? Tirar Deus é a mesma coisa que tirar a gravidade da física, da lei da teoria da relatividade. Se eu não me engano, uma vez, se eu não me engano, foi Poincaré, um dos matemáticos. Ele tava modelando o sistema solar como um sistema caótico, e aí ele conseguiu a primeira solução analítica, se eu não me engano, que a gente chama, pra um sistema caótico, que era algo inédito. E perguntaram pra ele, tudo bem, mas onde é que tem Deus nas suas equações? E ele falou, eu não precisei dessa hipótese. Então, assim, eu não consigo acreditar, conceber a ideia de um Deus ou um criador ou coisa assim. Não, Pedro. Quem disse essa famosa frase foi Pierre-Simon Laplace, um dos mais importantes físicos e matemáticos do século XIX. A história correta é a seguinte: Laplace foi ao Estado para implorar para Napoleão aceitar uma cópia de seu trabalho, um livro que não tinha menção a Deus. Napoleão, então, o recebeu com o comentário: Laplace, me disseram que você escreveu este grande livro sobre o sistema do universo e jamais sequer mencionou o seu criador. Laplace levantou-se e respondeu firmemente: eu não precisei dessa hipótese. Napoleão, que apreciou a resposta, a contou para outro matemático, Lagrange, que exclamou: ah, essa é uma bela hipótese. Ela explica muitas coisas. Ao que Laplace então respondeu: esta hipótese, majestade, realmente explica tudo, mas não permite predizer nada. Como estudioso, eu devo fornecer-lhe trabalhos que permitam predições. Realmente, a hipótese de um Deus criador não nos permite predizer coisas meramente naturais e científicas, mas muito mais do que isso. Ela nos permite predizer o fim dos tempos, o destino daqueles que creram ou não, e daqueles que realmente entenderam o sentido da vida, e daqueles que escolheram também o ignorar. Mesmo se ele for algo... Por exemplo, a teoria da simulação propõe um Deus, né? Depende do que tu chama de Deus, na verdade. Essa é a questão. É que a galera... É que Deus, Deus, pra mim, significa só uma coisa. Se tu disser que criou. Deus são as leis da física, então eu acredito em Deus, porque eu acredito nas leis da física, entendeu? Eu acredito que é assim que o universo funciona. Pode ser que Deus seja as leis da física nesse então, sentido. Deus acaba sendo meio que uma questão semântica, nesse caso. Filosófica também, porque o que veio antes, essa é a questão sempre, né? O que causou a lei da física? O que causou o Big Bang? O universo existiu em um tempo infinito antes e um tempo infinito depois. Não, tô brincando, não é essa a visão. Não, mas pode ser. Mas é uma teoria interessante. É uma teoria interessante. O Pedro brinca aqui, mas ficou faltando uma lacuna de explicação, de argumentação. Pedro acaba de afirmar que acredita nas leis da física. Se é assim, e sabemos, por meio de medições feitas em eclipses solares totais, já abordadas em um vídeo aqui no canal, inclusive, que a teoria da relatividade de Einstein pode ser testada como verdadeira. E nós temos quase um fato que o universo começou a existir em determinado momento. E para que isso ocorresse, era necessária a existência de um algo que o causou. A primeira causa, a causa não causada. Por isso a famosa frase de Einstein: acredito no Deus de Spinoza, que se revela por si mesmo na harmonia de tudo o que existe. E nós não vamos abordar isso aqui, basicamente porque a gente tem vários vídeos falando sobre essa primeira causa e a necessidade física, química, matemática, lógica e filosófica dela. É um lado bom, né? A gente não tem tanta responsabilidade para com a nossa vida, ela é insignificante. Não, a gente não tem nenhuma responsabilidade com a nossa vida, na verdade, nessa visão de universo. Sim, mas eu acho isso prejudicial. Por quê? Porque eu acho que as pessoas precisam ter responsabilidades. Não, mas é por isso que Mas isso é uma desculpa pra você ser preguiçoso, tá ligado? A maioria Às das vezes, pessoas pra alguma não presta pessoa. atenção Não pra você, ou pra pessoas que têm o objetivo, mas, tipo, eu acho que esse caminho leva ao linismo, e o linismo pode ser prejudicial a uma pessoa. Que ela pode deixar de fazer coisas que ela tinha que estar fazendo, por causa que ela é linista, porque ela tem esse pensamento que nada importa, que a vida é insignificante. Mas aí que tá, tu não concorda que tu tá dizendo que a pessoa tá deixando de fazer coisas que ela precisa tá fazendo, tu já não tá assumindo uma postura de que ela tem um papel no universo, entendeu? Então, tipo assim... Mas é que a gente sabe que ela precisa estar fazendo, porque a gente sabe que a vida cobra coisas da gente, e que se a gente não fizer, a gente vai sofrer. A vida não cobra coisas da gente. É tipo assim, a sociedade cobra coisas da gente. Não, mas a vida também cobra. Como a gente construiu tem literalmente cobras, tá ligado? A gente nasceu, a gente tinha que ficar atento às cobras nas árvores, senão elas matavam nossos filhos. A vida cobra da gente, sim, cara. A natureza cobra da gente. Estar vivo é uma cobrança, eu acho que nesse sentido, tá ligado? E eu acho que se você fica nesse pensamento de nada faz sentido, é porque, sabe que eu penso isso? Porque eu passei por essa fase, tá ligado? De niilismo 100%, foda-se. E é um caminho que não é saudável, tá ligado? É só isso. Eu concordo um pouco. Vai meio com o que eu disse sobre se você tem certeza do que vem depois, inclusive que o que vem depois é nada, se você tem certeza que você vai morrer e acabou, isso é meio bosta, porque tudo perde o sentido. Tudo perde nada, tudo ganha sentido. Cara, porque, mas então assim, é uma questão de perspectiva, eu acho. Eu acho que é muito, tipo assim, o copo tá meio vazio ou meio cheio, tá ligado? Porque, tipo assim, se eu, por exemplo, tenho certeza que quando eu morrer acabou e não vai ter nada depois aqui, então, nossa, como eu sou privilegiado por estar vivo. Então, tipo assim, eu preciso fazer o máximo com o tempo que eu tenho aqui, entendeu? Porque eu não vou mais ter infinito tempo depois em um paraíso. Então você tem que chegar nessa conclusão
conclusão de maneira positiva. Se tu chegar nessa conclusão de Sim. maneira negativa, Sim. ferrou. De verdade, como tu disse, é uma questão de perspectiva, eu acho. É Então, que tu tá imaginando que a tua vida vai ser da hora, tá ligado? Mas ela tá sendo muito bacana. Eu sei. Eu sei, eu entendo. Mas é exatamente isso. Talvez é isso que te dá essa força de não se preocupar com essa questão, tá ligado? Talvez, isso aí é só hipótese, talvez não. Mas talvez se você passasse uma dificuldade muito foda, eu sei que esse é o argumento chato do religioso, tá ligado? Mas se você passasse uma dificuldade foda pra caralho, onde você tá sofrendo e você não tem solução, talvez você tivesse não tanta essa percepção positiva da parada. E talvez essa questão, esse dilema fosse um pouco maior no teu coração, de certa forma. Privilegiados, você só pode estar de brincadeira, né, Pedro? A palavra privilégio vem de duas palavras do latim. Privus, que significa privado, e lex, que significa lei. Ou seja, aquele que é privado da lei ou do julgamento. Sendo assim, uma pessoa que não acredita em nada metafísico, só no materialismo, como pode haver privilégio? Todos são fadados a apenas um destino, o sofrimento, a morte. Não são privadas de nada. Não há privilégios aqui. Por incrível que pareça, dessa vez o monarca tem razão. O niilismo, que é defendido por Loss, implica 3 negações muito fortes. A vida não tem sentido, a vida não tem valor e a vida não tem propósito. Vamos examinar cada uma dessas negações, começando pelo sentido das coisas. O niilismo sugere que a vida não tem sentido. Sem um sentido verdadeiro para a nossa existência, a conclusão lógica seria que não temos responsabilidades em relação à nossa vida, levando a por exemplo, é uma opção plausível. Camus, em O Mito de Sísifo, afirmou: qual é um problema filosófico realmente sério? Julgar se a vida vale ou não vale a pena ser vivida é responder à pergunta fundamental da filosofia. Camus argumenta que, se a vida não tem sentido, parece uma resposta bem lógica. Pois como o monarca falou, a vida é dura, ela cobra. Há catástrofes, fome, sede, dor, doenças. No entanto, todos nós sabemos intuitivamente e eticamente que não é uma solução. Isso sugere que, em algum nível, acreditamos que a vida tem um sentido intrínseco, mesmo que não o compreendamos totalmente. Ou seja, é impossível ser totalmente niilista. Ninguém em sã consciência compactaria. Em segundo lugar, o niilismo também nega que a vida tenha valor. Valor no sentido de certo e errado, bom e mal. Jean-Paul Sartre, um filósofo existencialista, defendeu que a moralidade não é objetiva, mas subjetiva. E ele escreveu: se Deus não existe, tudo é permitido, e o homem está perdido, pois não encontra em si mesmo ou fora de si qualquer possibilidade de se agarrar. Apesar disso, Sartre foi um crítico fervoroso daquele regime alemão que existiu na Segunda Guerra Mundial, e você sabe qual que eu tô falando. E ele também apoiou a resistência francesa durante a mesma guerra. Se a vida realmente não tivesse valor, por que Sartre lutaria contra uma ideologia que desvaloriza a dignidade humana? Sua oposição ao regime que acabamos de citar demonstra que ele reconhecia um valor intrínseco na vida humana, mesmo que sua filosofia argumentasse o contrário. Já ouviu falar em hipocrisia? Isso mesmo, todo niilista, por definição, é um hipócrita para manter a sanidade mental. Esse não foi o caso do próprio criador do termo niilista, o famoso filósofo Nietzsche, ou pelo menos ele tentou não ser esse cara, e portanto ele enlouqueceu ao fim de sua vida. Finalmente, o niilismo nega que a vida tenha propósito. Pedro Loss pode parecer feliz e acreditar que tem um propósito, mas segundo sua própria visão nihilista, isso é uma ilusão. Se a vida termina na morte e tudo que fazemos é esquecido, qual que é o propósito real dela? Qualquer propósito que atribuíssemos à nossa própria vida, principalmente criados por nós mesmos, seria meramente ilusório. Mesmo que alguém encontre alegria e significado em suas atividades como Loss, esses sentimentos são construções temporárias que se desfazem com a morte. Viver uma vida sem um propósito verdadeiro é, na essência, viver uma mentira. Portanto, ao examinar o sentido, o valor e o propósito da vida através da lente do niilismo, vemos que essa filosofia falha em explicar nossas intuições e ações. A vida tem um sentido que vai além do que compreendemos, um valor que defendemos mesmo diante das adversidades e um propósito que nos motiva, mesmo quando enfrentamos a mortalidade. E a única explicação para uma moral objetiva, um propósito realmente verdadeiro, um sentido de fato para a vida, é o Deus do cristianismo, porque ele se propõe a trazer esse Se propósito. tudo sempre existiu e é isso. Se tudo sempre existiu e é isso, a nossa existência é cada vez mais insignificante. Isso não é uma coisa bonita? Porque a nossa existência ser insignificante e nós sermos insignificantes tira um tremendo peso dos nossos ombros. A gente não tem que fazer nada, sabe? A gente é insignificante, então... Mas vamos não aproveitar a é vida. isso que acontece, né? Não, de verdade. Porque a gente acha que a gente é significante, entendeu? Ah, mas eu quero acreditar que eu sou significante. Mas aí que tá, tu é significante É relativo. pra várias pessoas, por exemplo.
Sim. Então, tipo assim, em relações pessoais e na sociedade, tu tem significância, Mas eu quero tu tem acreditar um até no propósito. contexto universal. Mas aí eu sinto te desinformar, sinto te informar, mas E não é mesmo. hoje tu vai dormir triste, né? Mas é difícil encarar essa realidade. Acertou, realmente. Perto da grandiosidade de Deus e de sua criação, nós somos totalmente insignificantes. Mas de uma maneira extraordinária, esse Deus infinitamente poderoso e grande nos amou mesmo em nossa insignificância. Ele deu significado à nossa existência. A Bíblia é clara sobre a vastidão do universo e a insignificância do ser humano em comparação. No Salmo 8, 3, 4, nós lemos o seguinte: quando olho para o céu e contemplo a obra de teus dedos, a lua e as estrelas que ali puseste, pergunto, quem são os simples mortais para que penses neles? Quem são os seres humanos para que com eles te importes? Essas palavras ecoam a nossa pequenez diante da imensidão da criação de Deus. Como Laplace, que não viu a necessidade de Deus em suas equações para explicar o universo, é fácil cair na armadilha de pensar que nossa vida não tem significado maior. No entanto, a Bíblia revela uma verdade mais profunda e reconfortante do que essa. Apesar de nossa insignificância, Deus nos atribuiu um valor imenso. Ele nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho para nos redimir. Em João 3,16, nós encontramos a expressão máxima desse amor. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo mostra que apesar da vastidão do universo, Deus se importa profundamente conosco. Ele nos deu significado, valor e um propósito. Isso é, nós somos realmente agora privilegiados. A lei condenatória de Deus já não nos alcança mais, pois ela já foi totalmente derramada e cumprida em Cristo Jesus. O propósito que Deus nos dá vai além de qualquer ilusão materialista. Em Jeremias 29:11, Deus declara: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Isso nos mostra que Deus tem um plano específico e amoroso para cada um de nós. Ao contrário da visão niilista de que a vida não tem propósito, a fé cristã nos oferece uma esperança eterna e um propósito divino. Além disso, Laplace estava enganado ao afirmar que não podemos fazer predições com base na existência de Deus. Nós podemos sim fazer predições da vida eterna e do reino glorioso de Deus, conforme prometido nas Escrituras. Portanto, mesmo que nos sintamos insignificantes diante da grandiosidade do universo, a Bíblia nos assegura que somos profundamente amados e valorizados por Deus. Ele deu significado à nossa existência, oferecendo-nos um propósito que transcende a vida terrena. A fé cristã nos ensina que nossa vida tem valor e que fomos criados para um propósito muito maior do que nós mesmos, refletindo a glória de Deus e vivendo em comunhão com Ele. Agora, se você quiser entender um pouco mais profundo o problema que o sofrimento traz a nós e a falta de resposta niilista para ele, é só você ver esse vídeo aqui, ó.